Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais essa videoaula. Eu sou a professora Rayane e na videoaula de hoje farei a correção da atividade 12 do nosso plano de estudos tutorados da intervenção pedagógica de consciência fonológica. Vamos começar? Vamos lá! Pegue aí a sua apostila, seja ela impressa ou no dispositivo e acompanhe comigo aqui na tela, certo? Na atividade 12, comece com a letra A, que diz assim: leia o texto e pinte as palavras que terminem com a mesma sílaba e risque as que começam com a mesma sílaba. E ao mesmo tempo fazer a leitura do texto. Mas vamos fazer por etapas. Primeiro ler, depois então colorir e riscar, certo? Leia junto comigo. Letra mágica. Que pode fazer você, para o elefante, tão deselegante, ficar elegante? Ora, troque o F por G. Mas se trocar no rato o R por G, transforma-o você. Veja que perigo no seu pior inimigo, o gato. Então, quero que você identifique aqui as palavras que terminam iguais, com as sílabas iguais. Aí ficou elefante, tá vendo? Qual outro que termina parecido, igual elefante, com a mesma sílaba? Elegante. Porque termina com T, tem a última sílaba igual a T. Qual é a diferença de elefante para elegante? É o G e o F, né? Em elefante. É F, em elegante, G. O deselegante também termina igual, então eu vou colorir aí elefante, deselegante e elegante, certo? Terminam igual. Tem outro aí no segundo parágrafo que também termina igual, sabe qual é? O rato e o gato, certo? Todos os dois terminam com to. Colore os dois da mesma cor. E qual outro que termina igual? Com a sílaba igual. Inimigo e perigo. Perigo. Inimigo. Então, também colore de outra cor, mas igual. O inimigo e o perigo, certo? Agora, eu quero que você risque as que começam com a mesma sílaba. Então, qual começa com a mesma sílaba aí? O elefante e o elegante. Todos os dois começam com E. Até a segunda é igual, que é o le, né? Elefante, elegante, certo? Agora vamos para a B. A B pede para você mudar um fonema. O que é fonema? Um som. Então, uma letra aí, um som diferente, certo? Cabelo se transforma em camelo. Que fonema que eu mudei? Eu mudei o B pelo M de cabelo, formou camelo. No segundo aí, coelho, eu troco o C pelo G, vira joelho. E no último aí é mala. Se eu tiro o M e troco pelo B de mala, vira bala. Isso mesmo. Vamos aí para a letra C. Na letra C, eu quero que você forme novas palavras a partir da inclusão de um fonema. O que é isso? Você vai colocar uma outra letra a mais. Então, você vai colocar uma letra a mais. Ah, em que posição? Qualquer posição da palavra. Vai ter que formar outra palavra que exista e que faça sentido, certo? Sem tirar nenhum, só vai colocar uma letra a mais. Então, a inclusão de um fonema, ou seja, colocar uma letra a mais. Deu um exemplo aí para você. O pato virou prato. Coloquei o R. O R entre o P e o A. Virou prato. Eu fiz algumas, mas eu quero ver as suas, hein? Só para você entendendo, ó. Mico. Se eu coloco o R, vira micro. Inhata.
Se eu coloco o L, vira alta, certo? O L aí, no caso, vai ter som de U, né? Alta. O fonema é U. O grafema, que é a letra, é L. Cada vai virar cauda. A mesma coisa de ata alta, tá vendo? Eu coloquei o fonema U e o grafema L, no caso. Couro vai virar o quê? Cloro, colocando o L. Bola, se eu colocar o H, vira bolha. O boa, se eu colocar o R, vira broa. E o rato, se eu colocar o P na frente, vira prato. Viram? Ficou fácil, não é? Você fez outras diferentes? Quero saber. Agora também é parecido a letra D. Mas dessa vez, em vez de colocar um fonema, você vai tirar um fonema. Então vai ter que tirar uma letra aí, né? Que faz um som. Você vai ter que tirar. Deu um exemplo aí. Luva, ele tirou o L, ficou uva. Eu escolhi pilha. Se eu tirar o P, fica ilha. Em casa, se eu tirar o C, fica asa. Em ponte, se eu tirar o N, fica pote. Em cano, se eu tirar o C, fica ano. Em claro, se eu tirar o L, fica caro. Em tanto, se eu tirar o N, fica tato. Viram? Que com a mudança de um fonema, como que muda completamente a palavra? Mesmo desafio para a próxima, repetiu aí como letra C, mas seria no caso né? Mas colocou aí como C. Forme palavras novas a partir da troca de um fonema, ou seja, não vai tirar uma letra, um som e vai colocar outro no lugar, só um. Então ele deu um exemplo aí, ó, de faca e vaca. Trocou o F pelo V. Eu vou fazer com mola. Em mola, se eu tirar o M e colocar o C, vai ficar cola. Eu troquei o M pelo C. Em cama, se eu trocar o C pelo D, vai ficar dama. Em casa, se eu trocar o S pelo M, vira cama. Ou posso trocar pelo D, vira cada. Em cola, troco o C pelo B, de cola vai virar bola. Em couro, troco o C pelo T, vai virar touro. Em telha, se em vez de T começar com V, vira velha. Telha velha. Taco, tiro o C, coloco o T. Tato. Isso aí. Vamos para a próxima. Na próxima, pede que você diga palavras que comecem com um determinado fonema. Então, aí ele traz alguns fonemas, né? E você vai completar, ou seja, colocar mais algumas palavras que também comecem com esses fonemas. E os fonemas que estão faltando aí, que ele não trouxe, ou seja, as outras letras, os outros sons iniciais, você vai colocar aí para escrever outras palavras que comecem com esses fonemas. No fonema B, já vai pensando em algumas palavras aí que começam com B, enquanto eu vou lendo as que estão aqui. Bala, beleza, bicudo, botão, buzina. Quais outros você pensou? Eu coloquei aqui, ó, batom, beijo, bíblia, certo? Ah, pense aí num fonema que não está aí. Eu coloquei o F, por exemplo. Às vezes você colocou outro, mas eu coloquei o F, certo? Vai pensando aí em algumas palavras que comecem com F. Já pensou? Eu vou dizer as minhas, ó. Vê se alguma vai ser igual. Família, feliz, fiel, foguete, fuga. Tá vendo? Com F. Aí o exercício traz com D. Vai pensando em algumas com D aí. O exercício traz dado, dedo, dívida, doente, dúvida. Eu coloquei dama, dela, dia, dote. Quais você colocou? O próximo fonema aí que não traz o exercício que eu coloquei foi com L.
Já pensou em algumas palavras? Pensa aí, se for necessário, dê pause. Que comece com L, com fonema L, ó. Laço, leite, litro, lote, lupa. E você? Falou quais palavras com esse fonema? E com M. O exercício trouxe macaco, melado, mico, morango, mulher. Quais outros você colocou? Eu coloquei mato, meia, milho. Sabe outro fonema? É o K. É o K. Só que começa e a escrita é com C. Por exemplo, casa. O som, ou seja, o fonema é K. Mas a escrita, a grafia é com C. Quer ver, ó? Tem vários que começam com esse som. Já pensou? Ó, casa, camisa, coelho, comida, cunhado, cuia, camelo, né? Olha quantas coisas começam com esse fonema K, ó, com esse som, certo? Apesar de escrever com seu fonema é K. E o N aí? Quais palavras você completou? O exercício trouxe navio, neve, nina, novelo, nuvem. Eu completei com neto, ninho, nove. E você? Agora sim, eu coloquei o fonema C, que tem um som de C. Ó, cebola, cego, cedo, cena, cidade, cipó, cinema, cimo. Certo? Essas têm som de C. Por exemplo, ó, cenoura, tá vendo? Tem o som do C. No V aí, o exercício trouxe essas, ó, vaca, vela, viagem, volume, vulcão. Quais você completou? Eu completei com vara, veia, viúva, voto. E coloquei agora o fonema R. Essa vocês vão saber bastante, que na videoaula anterior nós trabalhamos bastante o R. Quais palavras aí começam com R? Eu coloquei rato, rapaz, ralo, reta, régua, rio, rifa, ruiva, ruga. E com P, o exercício trouxe paletó, picolé, poema e pulga. E você completou com quais? Eu completei com pato, peruca, peludo, pinico. E coloquei como último aí fonema o X, som de X, X. Xícara, xará, xerox, xereta, choque, chute. Tá vendo que choque e chute é CH, mas o fonema, o som é de X, apesar de escrever com CH. E você, quais outros fonemas que você colocou? Eu quero saber, tá bom? Deixe depois lá no comentário. Vamos para a próxima atividade que pede para identificar as palavras que têm letras diferentes com o mesmo fonema. Então, ou seja, o som é igual, mas as letras são diferentes. Esse aqui, ó, o girafa é com G e o outro é jipe, que é com J. Não precisa pôr outro exemplo não, é só escrever girafa e jipe, mas eu coloquei um só para vocês entenderem. Por exemplo, geladeira e jeito é outro exemplo. Geladeira com G, jeito é com J e todos os dois têm o mesmo fonema, o mesmo som. Depois é a mesma coisa, certo? Aí com xícara e chinelo. Xícara é com X e chinelo é com CH, certo? Mas todos os dois têm som de X. No próximo, cereja e sereia. Todos os dois têm som de C, mas só o cereja começa com C, sereia começa com S. Tenta lembrar outras palavras que também acontece isso, tá bom? No outro, é a diferença entre o S, SS e C cedilha. Todos com o mesmo som, mas uns é com S, outros com SS, outros com C cedilha. Por exemplo, sapo é com S, passarinho é com SS, carroça
é com C cedilha, mas tudo com som de S, certo? E aí, por último, ele traz o som de Z, mas com S. Por exemplo, rosa e casa, certo? Todos dois é com S, mas o som é com Z. Na J, diga palavras diferentes que terminam com o mesmo fonema. Então, olha só. Aí, ele deu o exemplo de palavras que terminam com o fonema I. Ah, mas terminam com a letra E? Sim, mas o fonema, o som é de I, ó. Você não fala perde. Ah, você perde pro outro. Não, você perde. Isso você perde, né? Você fala com som de I, perde, né? Tomate. Ninguém fala, eu vou comer um tomate. Ah, pega um tomate. Tá vendo? Som é de I, tomate. Estudante, mente, né? Aí eu coloquei outros aí, ó. Gente, bigode, xarope, mãe, continue, abençoe. O outro som aí termina com U. Muitos aí terminam com a escrita O, mas o som é de U, ó. Por exemplo, bambu, aluno, vamos falar aluno. Anel, é com L, mas o som é de U, anel. Chapéu, final, bueiro, varal, cortiço, legal, material. Tudo isso tem o mesmo som, termina no som de U. Na próxima aí, pede para você fazer uma reflexão. Percebe aí o seguinte, que tenho duas palavras, ricos e risco. Qual que é a diferença entre essas duas palavras? O que mudou aí de ricos para risco? Isso mesmo, só uma letra que mudou de lugar. Em ricos estava por último, risco está depois de I. A mesma coisa eu quero que você faça com outras palavras, mudando a sílaba ou letras de lugar, de posição, formando outras palavras. 4 pares de palavras assim. A primeira que eu coloquei foi cama. Cama, eu mudei a sílaba. A última sílaba ficou como primeira e a primeira a última. Virou maca. Em perto, eu troquei o R de lugar. Coloquei depois do P, virou preto. Em calma, o L eu troquei de lugar. Coloquei depois do C, virou clama. Em bolo, eu troquei a sílaba de posição. Primeiro eu coloquei ló, depois o bó, virou lobo. Espero que vocês tenham aprendido, gostado. Deixe aí nos comentários aquilo que você fez, que teve dificuldade, suas palavras, se você gostou de brincar com o som das palavras. E não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as nossas próximas notificações. Na nossa próxima videoaula é o nosso desafio, o dicionário ilustrado. Te espero lá, hein? Um abraço!